Capítulo 10. O fundamento da fé. Sólida, um indivíduo, na fila de cura, solicitou oração em seu favor. Ele manifestava considerável ceticismo em relação à sua recuperação, pois, conforme sua própria declaração, alguns dos maiores homens de nosso país, durante os últimos 20 anos, têm orado por mim e nunca recebi nada de melhora. Subsequentemente, indagou: por que meu ouvido não sara? Repliquei-lhe: sua cura ocorrerá desde que demonstre fé. Mas todos me disseram o mesmo, e não obtive nenhuma melhora deles. Contra-argumentei, com uma interrogação que insinuava a improbabilidade: meu irmão, considera que Deus deseje curar uma pessoa como você? Ele respondeu: não sei. Em seguida, complementou: sei que, se for de sua vontade, ele pode, mas, ademais, parece ser este um dos aspectos cujo conhecimento não nos é facultado. De forma abrupta e apontando-lhe o dedo, declarei: essa é a razão pela qual nunca alcançou a cura. O indivíduo não havia consultado as Escrituras pessoalmente, nem acolhido com fé o ensinamento transmitido em sua presença. Desconhecia se Deus havia ou não prometido sua cura. Embora não seja meu hábito expressar-me com tamanha franqueza perante uma audiência, compreendia que para que aquele homem recebesse a cura, seria imperativo que ele reconhecesse a causa de sua condição. Subsequentemente, indaguei: o senhor crê que seja da vontade de Deus cumprir sua promessa? Ele respondeu: certamente creio, afirmei, visto que ele prometeu sua cura. E se eu puder apresentar-lhe sua promessa, torna-se imperativo que creia nele e seja curado neste instante. Em seguida, procedi à citação de diversas passagens bíblicas referentes à cura física, cada uma constituindo uma promessa de caráter geral. A saber, eu sou o Senhor que te sara, Êxodo 15:26, dirigido a mais de 3 milhões de pessoas. Pelas suas pisaduras fostes sarados, Pedro 2:24. E está alguém entre vós doente? Chame. Tiago 5:14. Então indaguei: agora, diante de todas estas escrituras, dirigidas a todos que desejam nelas confiar, não considera o Senhor que Deus o incluiu tanto a si quanto aos demais? Ele respondeu: sim, considero que fui incluído. Indaguei-lhe adicionalmente: portanto, Deus deseja curá-lo, inclusive a si, desde o momento em que estabeleceu a provisão para a cura de toda doença e enfermidade entre todo o seu povo? Replicou ele com ênfase: sim, creio que a cura me é destinada nesta noite. Jamais havia percebido a questão sob esta perspectiva. Seus olhos pareciam irradiar a luz da fé ao apreender a promessa contida na palavra de Deus. Após sua declaração, compreendi que as condições eram propícias para a intercessão em seu benefício. Mal havia tocado seu ouvido afetado, um som, semelhante a um estalo, manifestou-se, e ele passou a ouvir com a mesma acuidade que com o outro ouvido. Somente quando, finalmente, o indivíduo compreendeu o que Deus havia pronunciado a respeito de toda enfermidade e incapacidade e demonstrou a coragem de confiar nessa palavra, declarando-se incluído no alguém de Tiago 5:14, no T de Êxodo 15:26 e no Nossas de Mateus 8:17, a obra foi consumada. Tal evento exemplifica adequadamente o propósito da presente obra, qual seja que o leitor reconheça sua promessa na palavra de Deus e, ao fazê-lo, creia que Deus a cumprirá em sua vida. A natureza da fé, no presente entendimento, para além da assertiva bíblica de que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, e por vezes formulada como a fé é o título de propriedade daquilo que sabemos que possuímos. Apesar de não o termos visto ainda, a definição mais elucidativa e pragmática é a seguinte: a fé consiste em crer que Deus cumprirá o que ele declarou em sua palavra. A fé é a convicção de que Deus é veraz. Um aspecto de profunda relevância é o seguinte: Deus jamais exigiu a manifestação de fé para algo que ele previamente não houvesse prometido realizar. Um autor, em particular, afirma:
Deus interage com seus filhos da seguinte forma: Ele primeiramente nos concede uma promessa e, quando essa promessa gera fé, Ele a cumpre. É imperativo recordar que Deus nunca nos solicita a fé em algo que Ele não tenha primeiramente prometido. Em virtude deste fato primordial, o apóstolo Paulo assertivamente declarou que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus de promessa. Romanos 10:17. De que outra forma poderia a fé surgir? Como poderia eu presumir que um indivíduo abastado me concederia uma vultosa quantia em dinheiro, caso ele não tivesse explicitamente manifestado tal intenção? Sua mera capacidade de realizar tal ato não constituiria evidência de sua vontade. É necessário possuir sua promessa prévia antes de antecipar tal benesse. Minha filha não teria outro meio de saber que lhe concederei um novo vestuário no dia vindouro, a menos que eu lhe prometa. Ela confia em minha integridade para cumprir minha palavra. Entretanto, subsiste a eventualidade de meu falecimento antes do amanhecer ou de uma inverdade de minha parte. Tais contingências, porém, são inexistentes nas promessas do Senhor. Balaão, um profeta do Senhor, disse: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria. Números 23:19. O Cristo Restaurador. O evangelista F. Bosworth, autor de uma das mais notáveis obras em inglês publicadas sobre a cura divina, inicia sua preciosa obra de 250 páginas, repleta de verdades bíblicas geradoras de fé, obra intitulada O Cristo que Cura, com estas palavras: Jamais se alcançará uma fé sólida para a cura, corporal sem antes se libertar de toda incerteza, quanto à vontade divina de nos curar. A fé que se apropria de nossas necessidades não pode transcender o conhecimento da vontade revelada de Deus. Antes de nos empenharmos em concretizar nossa fé pela cura, é imperativo reconhecer que as Escrituras ensinam de forma inequívoca que é tanto da vontade de Deus curar o corpo quanto curar a alma. Somente ao conhecermos o que Deus promete em relação ao que buscamos, podemos nos libertar de toda incerteza e possuir uma fé inabalável. Cada promessa divina constitui uma revelação do que Ele anseia realizar em nosso favor. Antes de apreendermos a vontade de Deus para conosco, carecemos de qualquer fundamento sobre o qual basear nossa fé. O evangelista Bosworth prossegue, declarando: a semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a semente da vida divina. Se buscarmos a cura antes de termos a certeza, derivada da palavra de Deus, de que Ele deseja nos curar, estaremos tentando colher frutos de um campo não semeado. Seria difícil para o lavrador ter fé na colheita antes de ter a certeza de que a semente foi semeada. O Sr. Bosworth complementa: não é da vontade de Deus que haja colheita sem semeadura, ou seja, sem o conhecimento e a execução de sua vontade. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A liberação da enfermidade advém do conhecimento da verdade. Deus nada realiza sem sua palavra. Enviou sua palavra e ela o sarou. Salmo 107:20. Assim afirma o Espírito Santo. Toda a sua obra de Deus é feita com fidelidade às suas promessas. O conhecimento de que é da vontade divina curar-nos, quando enfermos, constitui a semente a ser semeada no coração. E ela não reside ali antes de ser conhecida, aceita e crida. Nenhum pecador pode tornar-se cristão antes de apreender que é da vontade de Deus salvá-lo. É a palavra de Deus, semeada, nutrida e firmemente crida, que cura tanto a alma quanto o corpo. A semente deve permanecer semeada e ser continuamente regada para produzir a colheita. Se um indivíduo declarar: creio que o Senhor pode curar-me, antes de ter o conhecimento, pela palavra de Deus, de que Ele deseja curá-lo, sua afirmação é análoga à de um lavrador que diz: creio que Deus pode conceder-me a colheita sem que eu semeie
ou regue a semente. Deus não pode salvar a alma do homem antes que o próprio homem apreenda a verdade divina nesse sentido, pois a salvação é pela fé, ou seja, pelo conhecimento e confiança na vontade de Deus. Ser curado é ser salvo no sentido físico, orar pela cura com palavras que corroem a fé. Se for da tua vontade, não equivale a semear a semente, mas a destruí-la. A oração da fé que cura o enfermo deve seguir e não preceder a semeadura da semente, a palavra, por meio da qual, e somente por ela, a fé é gerada. Este é o Evangelho, que o Espírito Santo declara ser o poder de Deus para a salvação em suas dimensões física e espiritual. E a totalidade do Evangelho é destinada a toda criatura e a todas as nações. O Evangelho não submete o homem à incerteza. A expressão "se for da tua vontade" informa sobre o que é a vontade de Deus. As palavras do Espírito Santo: ele tomou sobre si as nossas enfermidades, Mateus 8,17, constituem uma parte tão genuína do Evangelho quanto suas palavras, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, 1 Pedro 2,24. Nem a dimensão espiritual, nem a dimensão física do Evangelho se efetivam exclusivamente pela oração. A semente não possui poder antes de ser semeada. Muitas pessoas, em vez de proferirem "orem por mim", deveriam primeiramente solicitar: ensinem-me a palavra de Deus para que eu possa cooperar de forma inteligente com Deus para minha restauração. É imperativo que conheçamos os benefícios do Calvário antes de reivindicá-los. Pela fé, o salmista Davi especificou que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Após sermos devidamente instruídos, nossa postura em relação à enfermidade deve ser idêntica àquela em relação ao pecado. Nosso objetivo de ter o corpo curado deve ser tão claramente estabelecido quanto nosso objetivo de ter a alma curada. Não nos é conveniente negligenciar qualquer aspecto do Evangelho. Nosso substituto carregou tanto nossas enfermidades quanto nossos pecados, a fim de que fôssemos libertados de ambos. O fato de Cristo ter assumido nossos pecados e enfermidades constitui, indubitavelmente, uma razão válida para nele confiarmos para a libertação de ambos. Quando em oração nos entregamos definitivamente a Deus para a remissão de nossos pecados, devemos crer, com base na autoridade de sua palavra, que nossa súplica foi atendida. Devemos proceder de igual modo ao orarmos pela cura. Atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-as ao meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Provérbios 4, 20 e 22. Nesta passagem abrangente, Deus nos instrui precisamente sobre a forma de atentar para suas palavras. Ele diz: não as deixes apartar-se dos teus olhos. Em vez de fixar o olhar nos sintomas e neles se preocupar, não se deve permitir que as palavras de Deus se apartem de seus olhos. Ou seja, deve-se fixar-se continuamente nelas e, à semelhança de Abraão, fortalecer-se na fé, contemplando as promessas divinas e nada mais. Romanos 4, 19 e 21. Quando as palavras de Deus são atentamente consideradas, sem que se permitam afastar de nossa visão, e são conservadas no íntimo de nossos corações. A semente encontra-se em boa terra, na qualidade de solo que Jesus afirmou produz fruto, e onde, Paulo declara, a qual também opera em vós. Quando o agricultor semeia a semente, ele não a desenterra diariamente para verificar seu crescimento, mas afirma: estou satisfeito por estar semeada, e crê que a semente já iniciou sua obra, porque não se deveria ter a mesma fé na semente incorruptível, as palavras de Cristo, que ele afirma serem espírito e vida, e crer que já estão operando sem aguardar para vê-las em ação? Quando o olhar está fixo nos sintomas e a mente se ocupa mais com eles do que com a palavra de Deus, comete-se o erro de semear uma qualidade de semente inadequada para a colheita almejada.
As sementes da dúvida são plantadas no solo. Busca-se uma colheita de uma espécie de semente distinta. É impossível semear joio e colher trigo. Os sintomas podem ser indicativos de morte, mas as palavras de Deus apontam para a vida. Não se pode, contudo, direcionar o olhar em sentidos opostos simultaneamente. Após semear a semente, é imperativo crer em seu crescimento antes mesmo de observá-lo. Esta é a fé que constitui a prova das coisas que não se veem. Em Cristo, possuímos evidências perfeitas para fundamentar a fé. Qualquer indivíduo pode libertar-se de suas dúvidas ao considerar atenta e exclusivamente a evidência que Deus providenciou para nossa fé. Ao apreender unicamente o que Deus declara, a fé será gerada e ampliada. Dessa forma, será mais fácil crer do que duvidar, pois as evidências da fé são consideravelmente mais robustas do que as dúvidas. Não se deve duvidar da própria fé, mas sim das dúvidas, pois estas carecem de confiabilidade. Sua capacidade, sua vontade. Uma senhora relatou-me: Sr. Osborne, disporia de todos os meus bens se pudesse testemunhar a cura de minha mãe. Tenho convicção da capacidade divina de restaurá-la plenamente e creio possuir a fé necessária para crer que Deus a curaria, contanto que eu soubesse que essa é sua vontade. Indaguei-lhe: a senhora crê que é da vontade de Deus salvar um pecador? Sim, creio. Ela replicou. Como sabe? Simplesmente o texto áureo da Bíblia, João 3,16, o comprova. Ao declarar: todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Observe que ela estava pronta a crer que Deus salvaria o mais vil pecador, porque podia citar um único versículo que prometia o que ela cria. Então lhe perguntei: não crê que é da vontade de Deus curar sua mãe? Ela respondeu: ora, não sei se podemos determinar isso. Indaguei adicionalmente: Deus cumprirá a sua promessa? Ela respondeu: certamente cumprirá. Então afirmei: a mesma Escritura que convida todo aquele que deseja ser liberto de seus pecados, convida igualmente alguém, Tiago 5,14, a ser curado de suas enfermidades. Em seguida, aduzi: o mesmo Cristo que consistentemente perdoa pecados, também cura enfermidades. Foi o mesmo libertador que proferiu: levanta-te, toma o teu leito e anda, e que declarou: estão perdoados os teus pecados. Marcos 2,9. A mesma Escritura que afirma que perdoa todas as tuas iniquidades, também declara que sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103,3. A mesma Escritura que assevera: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, também proclama: pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro 2,24. Cristo veio tanto para nos purificar da enfermidade, quanto para nos redimir do pecado. Assumiu tanto nossas enfermidades quanto nossos pecados, redimindo-nos de ambos. Tanto a enfermidade quanto o pecado são aborrecíveis à sua vista. Sempre prevaleceu sobre ambos durante sua estada terrena e ainda deseja fazê-lo. Se a senhora possui tamanha certeza da vontade de Deus em salvar o pecador, pode então ter a mesma certeza de que ele deseja curar sua mãe enferma. A senhora demonstrou-se profundamente impressionada e comovida pela simplicidade da palavra de Deus e alegrou-se ao apreender que Cristo cura a todos. É com a mesma certeza com que salva a todos. Reiteramos que a fé consiste unicamente em crer que Deus realizará o que ele declarou em sua palavra de promessa. Este fato torna acessível até mesmo a criança mais simples aquilo que os pregadores denominam fé. Quando finalmente concluímos que a palavra constitui a vontade divina revelada a nós, concernente a tudo o que ele anseia realizar em nosso favor, então buscaremos nossa promessa nessa palavra e nela nos firmaremos, com a certeza de que Deus a cumprirá, sem vacilação, dúvida ou preocupação. Que delícia é crer em Cristo, em seu nome confiar, aceitar os seus ensinos e as promessas desfrutar. A restauração celestial.
A doutora Yeomans inicia o segundo capítulo de sua notável obra, A Cura dos Céus, com as seguintes palavras: considero que um dos maiores obstáculos à cura é a carência de um conhecimento preciso e definido da vontade divina. Existe, latente em quase todas as pessoas que não se dedicam ao estudo diligente da palavra de Deus, o sentimento de que não seja da vontade divina curar-nos e que devemos persuadi-lo a fazê-lo. O povo comumente afirma: sei que Deus pode. Ele possui o poder de me curar, se ele ao menos desejar, tal qual o leproso em Mateus. Capítulo 8, que disse a Jesus: se quiseres, podes tornar-me limpo. Muitos de nós fomos instruídos a orar: se for da tua vontade, cura-me. Não foi essa a oração de Davi. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Salmo 6:2. Inexiste qualquer condicional ou ressalva na oração de Davi. O profeta Jeremias, igualmente, não nutria dúvidas quanto à vontade de Deus em curá-lo, pois clamou: sara-me, Senhor, e serei sarado. Salva-me, e serei salvo. Jeremias 17:14. E nós, o povo de Deus na contemporaneidade, devemos estar tão livres de dúvida quanto à vontade divina concernente a nossos corpos, como estavam os antigos, pois ela é revelada tão claramente em sua palavra quanto sua vontade concernente à salvação de nossas almas. Em certo sentido, a totalidade da Bíblia constitui uma revelação, não apenas da prontidão de Deus em curar nossas enfermidades espirituais, mas também nossas enfermidades físicas. Um de seus nomes de aliança é o Senhor que te sara, Jeová Rafa. Ele é, ademais, o Senhor imutável, o Senhor inalterável que cura, concede saúde, prodiga vida, o soberano inconteste sobre todo o universo, Jesus, a imagem expressa do Pai, a perfeita manifestação de Deus e de sua santa vontade, aquele que podia asseverar: quem me vê, vê o Pai, aquele que declarou que suas palavras não eram suas próprias, mas do Pai que o enviou, curava a todos que a ele se achegavam, jamais recusando curar sequer uma pessoa. Não se encontra um exemplo de ele ter dito: não é minha vontade curar-te, nem é-te necessário sofrer para seres disciplinado. Sua resposta era sempre: quero. E este fato estabelece para sempre que é da vontade de Deus curar a todos os enfermos. Por Lillian B. Yeomans, doutora em medicina. A salvação abrange a cura física. O termo salvação, quando corretamente compreendido, demonstra, sem qualquer ambiguidade, que a cura corporal é sempre a vontade de Deus para qualquer indivíduo e para todas as pessoas que aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador. O dicionário Webster informa-nos que o significado de salvação é libertação do pecado e da penalidade do pecado, sendo a enfermidade uma parte significativa desta penalidade. Conforme Deuteronômio 28:15-61, o vocábulo salvo, empregado em Marcos 16:16, Atos 2:21, Romanos 10:9 e em diversas outras passagens, deriva da palavra grega que, traduzida com precisão, denota cura física e espiritual. É o mesmo vocábulo que Jesus utilizou ao dirigir-se ao leproso. Tua fé te salvou. Lucas 17:19. É igualmente o mesmo vocábulo empregado em Lucas 8:36. Contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoninhado. O termo salvação é inclusivo, abrangendo libertação completa, segurança integral, preservação e saúde. Que grandioso milagre é este, a salvação do pecado e da enfermidade. A salvação como cura. O Dr. João G. Lake, missionário na África, possuía um ministério que resultou na cura de milhares de pessoas e que frequentemente estimava o número de participantes em seus cultos, não em milhares, mas em hectares. Redigiu o seguinte em um artigo intitulado O Domínio do Cristão, um dos empecilhos à cura, que Deus deseja erradicar da mente humana é a deplorável suposição
que frequentemente prevalece, mesmo nos círculos mais esclarecidos, entre os crentes, onde a cura é ensinada e praticada, a ideia de que a cura divina seja algo dissociado ou separado da salvação de Cristo. Ela não é. A cura é meramente a salvação de Cristo operando sua obra divina no corpo, assim como o fez na alma do homem. Quando Cristo curava o corpo, curava também a alma. Tudo o que o homem necessita fazer é permitir que Deus opere. Assim, seus olhos debilitados recebem visão. Sua mente adormecida torna-se ativa e seu corpo enfermo é restaurado. O Dr. Lake prossegue, afirmando: desejo registrar este pensamento em sua mente. A cura de um indivíduo é a demonstração divina àquela alma de que seus pecados foram perdoados. E assim Tiago declara, após afirmar que a oração da fé salvará o doente, que se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Se a vítima de pecado e enfermidade, que se achega a Jesus para a libertação, possuir ao menos fé suficiente para crer nisto, sairá da presença de Deus, libertada em espírito, curada interior e exteriormente. A palavra de Deus é concebida para fornecer uma compreensão abrangente da vontade divina. E do Gênesis ao Apocalipse, ela enfatiza uma única verdade. É da vontade de Deus libertar corpo, alma e espírito do pecado e dos efeitos ou penalidades do pecado, que são a doença e a enfermidade. E quando a vontade divina se manifestar plenamente na raça humana, o pecado, a enfermidade e a morte desaparecerão. O início da imortalidade em nós ocorre quando Deus infunde sua vida em nossos seres e nossos espíritos, se tornam os recipientes da vida eterna em Jesus Cristo. Quão simples seria para um povo que possui esta convicção e fé no Senhor Jesus Cristo e em sua salvação, adicionar fé para o corpo tanto quanto para a alma. Opera igualmente para a enfermidade como para o pecado e, ademais, se essa verdade tivesse sido devidamente proclamada, a questão da enfermidade teria sido eliminada, de uma vez por todas, quando o problema do pecado foi resolvido. Uma das libertações que proporciona a maior satisfação neste mundo é a libertação mental e espiritual que advém ao escapar da escravidão do medo. O Filho de Jeová Rafa, o Senhor que cura, que é nosso médico, redimido e liberto, jamais deve tolerar o temor da enfermidade. A impossibilidade da fé sem o conhecimento da vontade divina, definida. Alguns podem considerar que estamos concedendo excessiva ênfase a esta verdade. Entretanto, se o leitor estivesse presente enquanto proclamamos estas verdades, para testemunhar a contínua refutação dos modernistas, que vociferam sua antiga propaganda de admoestação solene, fria, imprudente e insensível. Cuidado com esses falsos profetas, que vos querem enganar por meio de milagres. Pode não ser da vontade de Deus curar-vos. A enfermidade é muitas vezes sua bênção divina. A cura não é para os dias atuais. E assim por diante, então compreenderiam por que desejamos clarificar que, de acordo com a palavra de Deus, é sempre da vontade de Deus curar aqueles que lhe obedecem e creem em sua palavra de promessa.